Muito bom dia a todos mais uma vez. Que a graça do Senhor seja conosco e que Ele mesmo nos ajude na exposição da sua palavra. Meus irmãos, até o último domingo, nós estivemos envolvidos com a introdução do livro de Apocalipse, onde expusemos aqui em 3 momentos, um primeiro momento de panorama e 2 momentos de introdução, trabalhando aqui no capítulo 1 da carta. É um livro, mas eu gosto de ver e chamar o Apocalipse de uma carta, porque é uma carta de Jesus, à sua igreja. Não apenas as cartas às igrejas da Ásia Menor, mas todo o Apocalipse é uma carta de amor de Jesus pela sua igreja. Uma carta que esta igreja recebe num momento doloroso, num momento difícil, desafiador, e que tem como objetivo, como propósito, esclarecer as coisas e dizer à igreja que ela não está sozinha e que o seu trabalho não é em vão. Esse é um dos objetivos, dos propósitos que nós enxergamos ao estudar o livro de Apocalipse. Um livro que, no meu entender, é muito rico, muito abençoador, não tem nada de misterioso, muito pelo contrário. O que Jesus pretende é revelar, por isso o seu nome, mostrar à igreja o que ela não consegue enxergar por si só. Portanto, Jesus tem o objetivo de mostrar à igreja quem é Ele, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda fará, por ela, a fim de que ela tenha a sua fé fortalecida e siga a sua caminhada e o seu labor. Hoje nós vamos conhecer, aqui no capítulo 2, uma carta endereçada a uma igreja específica, a igreja de Éfeso. Portanto, eu chamo a atenção dos irmãos para os primeiros 7 versículos do capítulo 2, que é esta carta. Jesus endereça 7 cartas a 7 igrejas situadas na Ásia Menor. Nas nossas introduções, nós já deixamos claro aqui aos irmãos que o número 7, ele é muito significativo na palavra de Deus, sobretudo em Apocalipse. Ele aqui tem o propósito de apresentar algo completo, algo que engloba um todo. E quando Jesus escreve as 7 igrejas, ele não está pensando apenas naquelas 7 igrejas. Ele está pensando na sua igreja, no mundo todo e em todos os tempos. E ao estudar essas cartas, o que nós vamos fazer nos próximos domingos, nós vamos entender que cada aspecto de elogio, de exortação, de encorajamento que o Senhor faz a essas igrejas diz respeito a um aspecto da nossa caminhada eclesiástica, da nossa caminhada como povo de Deus. Portanto, nós não podemos desconsiderar qualquer que seja uma dessas cartas, como se disséssemos, não, o Senhor não está falando com a gente, o Senhor não está falando conosco, isso foi com Éfeso para lá, isso foi com Pérgamo, não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver, meus irmãos. Portanto, ouçamos, como Jesus aconselha ao final de cada uma dessas cartas, o que Ele está dizendo, o que o seu Espírito está a nos falar. Sendo assim, nós temos diante de nós uma carta de amor de Jesus à sua noiva. Noiva essa que Ele conhece, sabe como é, compreende, Ele a entende perfeitamente. No verso 23 aqui, do capítulo 2, nós percebemos Jesus falando, quando ele escreve a Tiatira, o seguinte: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei cada um segundo as suas obras. Jesus está falando aqui do juízo, contra um inimigo específico da igreja, e Jesus diz assim e faz assim para que a igreja entenda que Ele é aquele que sabe perfeitamente quem é cada um. Portanto, Ele conhece a sua igreja. Essa é uma mensagem, meus irmãos, corporativa, ou seja, Ele escreve à igreja, mas é também uma mensagem individual, porque no que Ele escreve à igreja, Ele escreve para mim, escreve para você, escreve para cada um de nós.
Portanto, o propósito de Jesus aqui é encorajar a vida da igreja, dar-lhe condições de desenvolver o seu trabalho e mostrar que a gente começa de casa. Jesus, ele primeiro orienta a sua casa e depois ele sai para julgar o mundo. Então, nós vamos perceber nestas cartas que Jesus, ele não tem só elogios à sua igreja. Jesus é um pai justo, que ama, mas que também repreende. E ao passo que ele demonstra o seu amor pela igreja, ele também mostra quais são os seus problemas. E nós vamos conhecer isso a partir de agora. Portanto, leiamos Apocalipse 2, do versículo 1 ao verso 7. E diz: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Percebam, meus irmãos, que mensagem completa. Jesus está escrevendo à sua igreja. E o objetivo é justamente dar-lhe propriedade. Como disse, antes dessa leitura, Jesus começa de casa. Ele chama a atenção dos seus. Procura corrigir os seus, para que eles reconheçam quem é Jesus e como devem viver diante dele. Um pastor que já foi citado em nossos estudos aqui, George Campbell Morgan, disse certa vez: é admirável que a igreja perseguida de Cristo seja a igreja pura de Cristo. A igreja favorecida pelo mundo sempre foi a igreja contaminada. Então percebam, Jesus escreve à sua igreja no momento em que ela sofre grande perseguição. Mas Jesus, nem por causa da perseguição, tem a sua igreja por coitadinha. Apesar dela estar sofrendo, dela estar passando fortes agruras, o Senhor Jesus chega para encorajá-la, mas também chega para corrigi-la. E para dizer, se você não observar esses pontos, você certamente cairá. Então é importante que a igreja, mesmo em meio à perseguição, cuide para que seja uma igreja agradável a Jesus, que é o seu chamador, que é o seu comandante. Porque se a igreja primar pelo favor do mundo, certamente ela sofrerá contaminação. Então nós poderíamos aqui estabelecer uma sentença para esta carta, onde Jesus se volta para a sua igreja e diz: preste atenção, igreja, ouça com atenção o que eu estou a falar. Cuide para que você não negligencie nada do que eu vou dizer para você. Observe só, Éfeso era uma cidade grandiosa. Portanto, a igreja de Éfeso era privilegiada, porque estava num contexto movimentado, não é, culturalmente rico, mas também em termos religiosos, muito efervescente. Ali estava o templo da deusa Diana, a deusa da caça e da lua, a Ártemis, né, que se fala hoje. Então, era um lugar de muito sincretismo, de muito misticismo, de muita idolatria. A igreja estava ali. Mas por que eu quero dizer que era uma igreja privilegiada? Sabe quem foram os pastores daquela igreja? Na galeria dos pastores de Éfeso estavam pastores como Paulo, Timóteo
e João, 2 apóstolos de Cristo, foram pastores de Éfeso. Então ela poderia dizer assim: você sabe quem foram os nossos pastores? Quem já pregou nesse púlpito aqui? Não é? Isso é um tipo de coisa que afeta até a gente. Outro dia eu estive na primeira igreja presbiteriana de Goiânia e fiquei pensando: poxa, Nicodemo já foi pastor aqui. Não é legal? As pessoas vão para Genebra e todo mundo quer visitar a igreja de Calvino, porque por ali passou um grande homem de Deus. Fato, claro, que não deve ser desconsiderado. Mas isso por si só não quer dizer muita coisa. Então era uma igreja que tinha na sua história muita riqueza, muita suntuosidade, razões pelas quais ela poderia se ensoberbecer, se orgulhar. Mas Jesus já começa quebrando tudo isso, porque ele diz: olha, essas coisas escreve aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas. Já ficou claro para os irmãos aqui quem são as estrelas? Não que pastor seja estrela. Não estamos aqui falando de celebridades, mas estamos falando de pessoas que repercutem o brilho de Cristo por meio do seu trabalho. Essa é a função de um pastor, de um ministro, de qualquer pessoa que sirva ao Senhor. Mas Jesus está dizendo: não obstante sejam estrelas, quem os conduz sou eu. Eles estão sob a minha direção, estão sob a minha destra. E além de ter os pastores na mão, o Senhor Jesus também está no meio da igreja. É esse que passeia no meio dos candeeiros. E o candeeiro aqui é a igreja, que também é portadora de luz. Conforme o próprio Jesus assim estabelece, vocês têm que ser o quê? Luz. O candeeiro nada mais é do que aquele suporte para as lamparinas ou para as velas. Pode ser candeeiro ou candelabro. Eu conheci candeeiro como sendo aquela pecinha, né, que se coloca óleo diesel e acende um pavio e se ilumina um quarto. Mas a ideia de transmitir luz. Jesus, então, ele está no meio da igreja, é ele quem guia os pastores, é ele quem os dá à igreja, conforme Paulo estabelece para nós lá em Efésios 4. Não é ele mesmo que dá pastores, mestres, evangelistas, enfim. É ele quem distribui essas estrelas para que eles façam o seu trabalho de orientar o povo de Deus, de capacitar a igreja para que ela faça o seu trabalho e se dedique enquanto estiver por aqui. Então Jesus declara o seu amor por nós desta maneira. Éfeso era uma cidade rica, a mais rica da Ásia Menor, mas era também um centro de idolatria. Como eu já disse, tinha um culto à deusa Diana lá, um templo enorme, para lá iam pessoas, peregrinações, mas a igreja estava ali, a igreja estava lá, inserida nesse contexto místico, supersticioso, idólatra, fazendo a diferença. Obviamente que isso lhe custava alguns dilemas, isso colocava a igreja em grandes desafios, um deles é a perseguição, é um dos maiores. A irmandade ali sofria muito por causa da imoralidade e por causa do misticismo. Então a igreja tinha 2 grandes dilemas. O primeiro deles era ou resistir à perseguição ou ceder à sedução do misticismo. E aí ela perverteria a sua fé. Um outro problema que a igreja enfrenta é bater de frente com a oposição ou abraçar o ecumenismo, que era uma espécie de mistura, não é? E é por isso que nós, ainda hoje, não é, resistimos a esse termo, porque o ecumenismo ele prevê uma junção de várias religiões, não importa o seu credo, vamos fazer um culto aqui ecumênico. Não é? Durante muito tempo, eu estive inserido no contexto escolar.
dando palestras, aconselhando crianças, enfim. E havia um momento ali que era muito tenso, porque nas formaturas eles costumavam realizar celebrações ecumênicas, né, que era para agradar todo mundo, que tinha evangélicos, católicos, espíritas, enfim. Não, aqui é um momento ecumênico. E é complicado essas coisas. Por quê? É difícil que credos diversos comunguem, né, de um mesmo ato cultico, porque algumas coisas vão, obviamente, se chocar. Mas era uma tentação existente em Éfeso. Se a igreja quisesse paz com o mundo, ecumenismo. Se ela quisesse manter-se pura, aí teria que dar de frente com a resistência, né, da sociedade que era naturalmente sincrética, mística, não é, de uma fé, vamos dizer assim, misturada. Então era essa a realidade. Mas observe, Paulo passou por Éfeso um tempo antes, estamos aqui já no final do primeiro século. Paulo passou por ali em meados do século I, por volta do ano 52 depois de Cristo. E Paulo viu ali uma igreja promissora, uma igreja com sinais de avivamento, uma igreja atenta ao Evangelho, uma igreja marcada por uma transformação e por um crescimento real. Então Paulo verificou essas coisas em Éfeso, mas cerca de 40 anos depois, não é? O que nós estamos vendo acontecer aqui é algo bem difícil. Uma perseguição consumada por um imperador que se auto-intitulava Deus, que decreta, não é, como obrigatório o culto à sua pessoa, e a igreja que se posiciona, obviamente, está em grandes apuros. Era essa a realidade. João, o autor aqui do livro, né, quem recebe a revelação e registra, era pastor dessa igreja. Estava ele em Pátimos, isolado, enquanto a igreja estava lá, no meio do fogo cruzado, passando por toda essa situação. Mas Jesus olha para aquela igreja e percebe que ela era uma igreja que detinha ainda um elevado grau de fidelidade. Percebam que Jesus vai dizer isso. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste a prova os que assim mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Jesus está tecendo aqui grandes elogios a Éfeso, não é? Mas, depois da passagem de Paulo, Timóteo, João, a igreja permanece zelosa, mas ela perde a sua essência. E é isso que Jesus destaca, não é, no verso 4, quando ele diz, olha, eu tenho contra você uma coisa. Isso é uma igreja quase perfeita. Né? A gente olha, humanamente falando, puxa, essa igreja é bacana, uma igreja séria, é uma igreja verdadeira. Mas Jesus, que olha diferentemente dos homens, porque ele faz uma espécie de ressonância, né, na alma da igreja, ele diz, olha, tem coisa errada aí. Aparentemente era uma igreja perfeita, mas na essência havia um problema, e o seu problema era na sua motivação. Era uma igreja que fazia tudo, mas que não entendia mais por que fazia tudo o que fazia. Esse era o grande problema. Então o que Jesus tem a dizer para uma igreja como essa? Uma igreja distraída, uma igreja desatenta, uma igreja que está caminhando no mundo, num contexto perigoso, mas que não está se apercebendo dos riscos que estão ao seu redor. Jesus começa dizendo, primeiro, que Ele é a fonte da sua segurança, quando Ele fala de estar no meio da igreja, de manter os pastores seguros na sua mão direita. Ele é a razão pela qual a igreja pode se sentir segura, porque a sua presença é real, porque a sua proximidade é verdadeira. Jesus é o transcendente, mas também é o imanente. É o que é excelso, superior, mas é também o que está perto, é aquele que se relaciona com a igreja. Jesus, portanto, ele está dizendo à igreja, olha, eu não sou apenas uma ideia distante, eu estou com vocês. Como prometi, no último momento em que estive aqui, permanecerei convosco até
a consumação dos séculos. Jesus volta aqui por meio dessa carta, desse livro, para lembrar à igreja que ele não se olvida dela, que ele não lhe virou as costas, que ele não desistiu, que ele não a abandonou, não obstante o contexto fosse desolador. Por que o contexto era desolador? Pessoas sendo mortas, queimadas vivas, penduradas em postes, banhadas em óleo fervente. Por muito menos, irmãos, nós temos visto desespero no meio das igrejas. Somos uma igreja, infelizmente, pouquíssimo resistente às perseguições. Nos apavoramos com muita facilidade, porque estamos acostumados a tempos a menos. Nós não conhecemos perseguição. Isso deixa a igreja, frágil. Deixa a igreja, como eu poderia dizer, exposta. Essa igreja que estava verdadeiramente exposta era uma igreja firme, palavras de Jesus. Mas ele oferece proteção diante desse contexto, porque ele está afirmando que a sua condução é inequívoca, que ele mesmo é o fator de preservação da igreja, porque ela é propriedade sua. Romanos capítulo 8 nos lembra que nada pode destruir a nossa comunhão com o Senhor. Nem morte, nem vida, principados, potestades. Você se lembra da passagem. Portanto, Jesus é aquele que sabe o que a igreja precisa. Do que a igreja precisa? Por meio da sondagem que ele desenvolve, Jesus percebe que a igreja precisa ser encorajada. Era uma necessidade de Éfeso e é uma necessidade nossa. A igreja precisa de repreensão. A igreja tem grandes qualidades, mas tem perigosas falhas, que se não forem reparadas, colocarão a igreja em risco. Jesus sabe. Por isso ele orienta a igreja, não com o propósito de desestimulá-la, mas para animá-la. Jesus quer a sua igreja animada. E nós temos entendido, eu falo nós, a igreja do nosso tempo, temos entendido errado a perspectiva de animação. Porque queremos cultos alegres, e não há nada de errado com um culto alegre, desde que essa alegria seja fundamentada em Cristo. Mas muitos, para que a igreja seja alegre, têm feito dos seus cultos, verdadeiras peças teatrais e circenses. Não é esse o objetivo de ânimo, de animação que o Senhor tem para a sua igreja. Ele anima o seu povo a continuar firme. Ele mantém o seu povo focado na missão. E para isso ele precisa passar muitas vezes pelo arrependimento. Então, o que Jesus tem a dizer para essa igreja? 4 coisas básicas Jesus tem a dizer para a sua igreja. Primeira coisa, ele tem uma palavra de elogio. Jesus, ele é muito sábio e ele começa da maneira adequada. Se você tem uma observação a fazer a alguém, isso aqui serve até para a nossa caminhada cotidiana. Comece pelos elogios. Comece pelos elogios. Reconheça os pontos fortes. Não chega de sola. Não chega arrebentando com tudo. Está errado isso aqui e tal. Não. Destaca os pontos fortes. É o que Jesus faz. Jesus chega para a igreja de Éfeso e destaca os seus pontos fortes. Conheça as tuas obras. Eu sei como é que você está vivendo. E Jesus começa destacando. Verso 2. O teu labor, Jesus sabe o que essa igreja está fazendo. Labor, gente, aqui é a ideia de trabalho incansável. Jesus sabe que o trabalho de Éfeso não é um trabalho qualquer. Primeiro, ela está num campo difícil, numa cidade difícil, com uma sociedade difícil, com costumes difíceis, com problemas reais. Uma cidade orgulhosa, opulenta. Não é fácil você pregar o evangelho em contextos assim. Porque pessoas que vivem em contextos assim já partem do ponto que nós temos tudo. Não precisamos do seu Deus.
Você acha muito mais fácil. É por isso que a gente faz, muitas vezes, missões nos lugares mais esquecidos. Mas, às vezes, você tem timidez para pregar em ambientes, não é, suntuosos. Porque você vai dizer o quê para aquela pessoa? Você precisa de Jesus? Ela, não preciso não. Está tudo bem aqui. Porque, infelizmente, nós difundimos a ideia que Cristo só age em corações miseráveis. E é verdade, mas não na condição miserável que muitas vezes nós entendemos, não é? Que é a falta de recursos. Mas o que nós precisamos sempre lembrar, meus irmãos, é que Jesus, ele é necessário a todos. Mas aquela igreja, inserida num contexto difícil, é uma igreja que labora muito. É uma igreja que tem um trabalho denso, pesado, intenso. E Jesus diz, eu sei que você tem sido perseverante, que você tem sido resistente, que você tem combatido falsos apóstolos, cujos ataques são constantes, final do 1º século, e ainda eles continuam firmes, acossando a igreja do Senhor. Estamos vindo, não é, do estudo das cartas de Pedro, das cartas de João, de Hebreus, e o que nós temos visto nessas cartas é a constante luta contra as falsas doutrinas, contra as heresias. E esse trabalho do inferno ainda não parou nos dias de João, já idoso, já velhinho, pastoreando a igreja do Senhor, o último dos apóstolos do Senhor, ainda está enfrentando esse tipo de situação. Os ataques constantes, mas a igreja permanece com a sua mensagem fiel, apesar da heresia. Jesus havia advertido isso, Mateus 7,15, tenham cuidado com os lobos vorazes, com os cães, né? Paulo também, Atos 20, eu temo que depois da minha partida, né, surgirão falsos mestres tentando enganar vocês. Essa é a perspectiva. Mas Jesus percebe, é uma igreja que tem discernimento. É uma igreja que sabe, não é, perceber as coisas. Não podes suportar homens maus, puseste à prova, olha o discernimento aqui, os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Então era uma igreja que não comprava qualquer coisa. Não era só chegar e falar assim, ó, sou crente, sou pastor, vou pregar aí. Não era assim. Era uma igreja que provava os espíritos. Era uma igreja que não abraçava qualquer ideia. Era uma igreja pautada no discernimento. Necessidade que nós ainda temos, que nós precisamos também abraçar, não é? Eles resistiam, por exemplo, aos nicolaítas, era uma seita que era regida pelo liberalismo, ou seja, tudo pode, tudo é certo, tudo é bom, o descompromisso com o evangelho e a imoralidade. Então, tinham uma aparência cristã, mas na sua essência não eram. E eles resistiam a essas pessoas. A dedicação deles era prática, né? Quando o texto fala que eles tinham profundo labor, está falando exatamente disso. Eram irmãos cujo trabalho era incansável, profundamente dedicados, não eram preguiçosos, eram atuantes. E isso fazia de Éfeso uma igreja frutífera. Por isso, Paulo via naquela igreja potencial de crescimento, potencial transformador. E Jesus corrobora tudo isso. Jesus chega e diz, de fato é uma igreja fiel, uma igreja engajada, uma igreja que, a despeito das tribulações, permanece, não é uma igreja covarde, não é uma igreja que abandona o barco quando as coisas ficam difíceis. É uma igreja que não foge dos desafios, que mesmo atuando num contexto difícil, como já dissemos, enfrenta as mais terríveis perseguições, ainda que elas culminem na morte. Então, percebam como Jesus nota essa igreja. Mas Jesus tem também uma palavra de repreensão. Jesus elogia e diz, olha, você tem muita coisa boa, mas deixa eu te falar, existe um problema aí. No verso 4,
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus não faz rodeios. Só tem um problema, você faz tudo isso, mas tudo que você faz não é resultado do seu amor por mim. Gente, aqui nós temos um problema realmente sério, que como eu poderia dizer, um risco a todos nós em qualquer aspecto da nossa vida. O que Jesus está colocando aqui, meus irmãos, para a gente entender bem, é a perspectiva de um casamento que caiu na rotina. Estou usando essa expressão para chamar a atenção dos irmãos, porque, óbvio, nós não podemos fugir da rotina. Existe rotina. A igreja tem uma rotina, sua empresa tem uma rotina, sua casa tem uma rotina. Lavar roupa, lavar prato, fazer comida, dormir e acordar. É rotina. Mas quando a gente fala que um casamento caiu na rotina, o que a gente quer dizer? A gente está falando de um casamento que perdeu a essência. De um casamento onde os cônjuges se acostumaram um com o outro. Onde aquele brilho, não é, dos primeiros momentos cessou. Eu não estou falando de paixão. Paixão acaba, e ela tem que acabar mesmo. Para dar lugar a um amor comprometido, consciente, equilibrado e maduro. Certo? Mas aspectos da paixão têm que permanecer. É aquela coisa, não é, que nos motiva a sempre querer estar perto, sempre tem que acontecer. E Jesus percebeu que aquela igreja passou por um esfriamento do seu amor. Ela deixou Jesus de lado no seu coração. E você pode perguntar, poxa, mas como é que essa igreja era tão operosa, tão resistente, tão firme? Simplesmente porque ela se acostumou com tudo aquilo. É o que a gente chama de ortodoxia árida. A palavra ortodoxia ela é muito bonita no seu significado, porque ela é a junção de duas palavras de origem latina que tem como objetivo crer e aquilo que é correto. Então, ortodoxia é crer corretamente, adorar corretamente, certo? É daí que vem a ideia de ortopedia, é de consertar aquilo que foi quebrado. Então, a ortodoxia de Éfeso era uma ortodoxia árida. Eles faziam tudo certo, mas não sabiam por que faziam tudo certo. É como você perguntar para alguém, né, que faz bem uma coisa, você pergunta, puxa, por que você faz assim? Ele fala, não sei, só sei que eu faço. Mas quando você fala com alguém que conhece a causa pela qual ela faz tudo aquilo, nossa, ela vai te fazer ter vontade de fazer como ela faz. Entendeu? Então é isso que estava faltando, é isso que Jesus não conseguiu encontrar no coração de Éfeso. Vocês fazem tudo certo, mas com a motivação errada. Vocês fazem por fazer. Vocês fazem porque acham que precisam fazer e pronto. É uma diligência sem motivação. E com isso vocês se tornam indiferentes, porque é uma igreja que se acostumou com o sagrado. E quando eu me acostumo com o sagrado, eu lido com a ceia de qualquer jeito. A pregação é só uma palestra. A oração é só uma coisa que eu tenho que fazer, senão o pastor fica no meu pé. Você orou hoje? Você vai orar não? Como é que é? Vocês conseguem perceber, meus irmãos, a diferença entre fazer algo por essência, por amor e fazer por fazer? Agora imagine um casamento que entra nessa esfera. Não é? Como é que você vai amar sua esposa por amar? Como é que você vai cuidar do seu filho por cuidar? Tem algo mais, tem uma coisa mais profunda, mais forte, que te impulsiona a fazer isso. E é isso que Jesus estava procurando em Éfeso e não achou. E é aqui que ele encontra o seu ponto de repreensão para aquela igreja. E é isso que nós chamamos de religiosidade. Jesus repreende Éfeso, porque ela é uma igreja convicta, mas que não se deleitava na convicção, que sabia das coisas, mas tinha perdido a alegria de saber aquelas coisas. A teologia sem vida. Jesus está dizendo para Éfeso, olha, você é uma igreja
profundamente teológica, mas a sua teologia não promove vida. No máximo, ela te coloca num ponto de religiosidade, e eu não quero religiosidade. Eu quero que você faça tudo o que você faz por amor a mim. E isso você perdeu há muito tempo. Portanto, é uma repreensão amorosa, sincera. Como a de um esposo que chega para a sua esposa e diz: o que aconteceu com seus beijos, minha querida? O seu olhar está distante. Não é forte? Mas é o que Jesus vê na sua noiva. Você faz tudo certinho. O culto começa na hora, é muito bem organizado, mas eu não sinto, eu não percebo que tudo isso é para mim. E é um risco, irmãos. E aqui eu faço uma confissão pastoral. Somos grandiosamente tentados a nos mantermos presos à forma, a nos mantermos presos ao jeito de fazer todas as coisas, porque isso reflete em nós. Você vai na igreja de um pastor que o culto não está para começar, você fala o quê? O pastor lá é bagunçado. O culto começa tarde, termina de qualquer jeito. E se você chega na igreja de um pastor, o culto começa pontualmente. Sermão objetivo. Música, pá. O cara lá é fera. E ele fica, sou mesmo. Vem para cá. Não é? Tentação nossa. Não é? Então a gente tem esse cuidado, e esse cuidado muitas vezes é arriscado, porque ele não diz respeito ao que nós cremos, não diz respeito à nossa essência, mas diz respeito muitas vezes mais a nós do que ao próprio Senhor. Então Jesus está aqui reclamando dessa proximidade sem relacionamento. Jesus não nos quer perto dele, Jesus nos quer nele e ele em nós. Está lá na sua oração sacerdotal, João 17. Falou: Pai, o que eu quero é que eles sejam como nós. O Senhor em mim, eu em ti e eu neles. Então essa é a perspectiva. Ritualismo não agrada ao Senhor. O Senhor não quer ser ignorado em nosso coração. Por isso ele dá também uma palavra de oportunidade. É hora de se arrepender. Onde foi que você perdeu isso? Lembra aí. Volta, há tempo. Prossiga. Não abandone, reinicie o que estava parado, para que ele então nos deixe uma palavra de advertência, para que não soframos o prejuízo incalculável. Que prejuízo é esse? Só mais 5 minutos, irmãos. E ele vai dizer aqui, observe aí o verso 5 e o 6. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E aí ele segue: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui fica muito claro que o Senhor não estava falando tão somente para Éfeso. Era para todo o seu povo. Qual é o grande prejuízo incalculável que uma igreja pode sofrer? A perda do seu referencial. Jesus diz no final daí do verso 5, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que Jesus está dizendo? Você vai deixar de ser luz. Você vai deixar de brilhar se você não corrigir isso. Lembra da parábola das 10 virgens? Qual foi o ponto que 5 delas não observaram? A falta de combustível, a falta de azeite, a falta de compromisso. Todas elas estavam engajadas no mesmo projeto, mas algumas falharam no seu compromisso,
de estarem preparadas para a chegada do noivo. O texto aqui, meus irmãos, não se refere à perda de salvação, mas o texto está nos remetendo a uma perspectiva de fracasso eclesiástico. Nós muitas vezes dormíamos sob a promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. De fato. Mas uma igreja pode deixar de ser igreja. Você pode perguntar para qualquer missionário aqui. Nós temos muito contato com missionários. Pergunta para o reverendo Carlos Delpino. O que ele encontra lá na Espanha? Igrejas seculares, com uma placa bem grande assim: eu não sou uma igreja. Igreja morta. Deixou de ser igreja para virar pub, para virar boate, para virar teatro, para virar qualquer coisa, menos um lugar de adoração. Foi o que aconteceu com Éfeso. Éfeso hoje é só ruínas. Uma igreja que não atendeu à exortação do Senhor e deixou de ser luz, fora de operação. Toda aquela operosidade de Éfeso não foi capaz de sustentá-la como igreja. E nós vamos perceber na caminhada dessas cartas que haverá uma igreja que, apesar de muito pobre, é uma igreja que o Senhor Jesus também olha para ela com olhos brilhantes. Mas o que é importante a gente entender é que Cristo é a fonte. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, não é a queixa de alguém mimizento. Jesus não está dizendo: nossa, você não me ama mais. Jesus não está preocupado com isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: é que a falta desse amor, de tê-lo como referencial, desqualifica a igreja como igreja. Uma igreja só pode ser igreja se ela tiver Cristo como a sua essência. E Éfeso tinha perdido isso. E há um risco, meus irmãos, de nós passarmos por isso também, se não observarmos a exortação de Cristo. Por isso somos tão necessitados do seu evangelho, por isso somos tão necessitados das suas orientações. Por isso Jesus começa em casa, porque se não formos o que pregamos, que esperança há para o mundo? Portanto, se Cristo é a fonte, Ele também é o parâmetro. E nós precisamos estar em constante busca de intimidade, dedicação e amor por Ele. Então é do particular para o geral. Cristo começa orientando a sua igreja, porque a partir daí Ele também vai se dirigir ao mundo em juízo. Aqui é exortação é amor. Juízo, não. Juízo é ira. Então, ame o Senhor sempre. Essa é a recomendação de Jesus. Porque, meus irmãos, ainda que sejamos poucos, ainda que sejamos um restinho, é esse restinho que vence. E como a igreja vence? Pela perseverança, pela defesa da verdade, pelo amor ao Senhor, não é? E a maneira como correspondemos ao seu sacrifício, e pela atenção ao que Cristo nos diz. Então, ao ouvirmos o que Cristo nos fala, somos mais que vencedores. Amém? Que Ele nos abençoe e que sejamos uma igreja consciente desse amor e que retribua o amor do Senhor à altura do que nos é dado. Sem medo, porque Ele mesmo nos dá a devida capacitação para isso. Não é em nós, é nele, sempre nele. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor, obrigado, ó Deus, por Tua palavra, pela exortação, pelo encorajamento. Seja, meu Deus, o Senhor servido em nos capacitar para sermos a igreja que Tu queres. Ser conosco, tende também de nós misericórdia e nos ajuda, Senhor, para que em tudo quanto fizermos seja conhecido o amor do Senhor por nós, bem como a nossa dedicação ao Senhor. E é no nome de Jesus que oramos assim. Amém.